Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre esteja conosco nessa noite. Acho que tem que subir um pouquinho. Aí. Melhorou? Eu estava aqui sentada nestes breves instantes, pensando, tentando me acalmar. Que eu estava aqui na minha casa acolhedora de tantos anos, que eu estava aqui entre irmãos, entre amigos, mas a verdade, confesso a vocês, é que, como eu estou muito enferrujada, hoje eu estou nervosíssima. E eu pensava ainda essa semana, comentei com o Fred, falei, Fred, eu queria tanto bater um papo com todo mundo, sem precisar de nenhum resumo, de nenhuma lembrança, mas eu não consigo. Eu acho que a minha ansiedade, o meu nervosismo é tamanho que, pelo menos na minha frente, eu preciso estar com tudo. Então, eu antecipadamente me desculpo com vocês, algum lapso, algum erro que eu possa comentar, justamente por causa dessa ferrugem que me tomou de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre uma parábola de Jesus, que é conhecida entre nós como a parábola do filho pródigo. Eu até concordo com Alírio Cerqueira, que é um autor espírita, que ele fala que o melhor título para essa parábola seria a parábola dos dois filhos. Depois vocês vão entender por quê. Mas antes da gente entrar realmente nessa parábola do filho pródigo, é preciso entender o contexto em que ela se apresenta, no qual o mestre falava, tanto para os seus apóstolos, para pessoas que já o seguiam, que acompanhavam as suas lições, publicanos, fariseus, saduceus. Ele falava para muitos. Muitos ali que se afinizavam com ele. Outros que estavam buscando nas suas palavras algo para que ele pudesse ser preso, para que ele pudesse ser calado. E antes da leitura, antes dele falar para nós sobre essa parábola do filho pródigo, ele contou uma bem curtinha, que é a parábola das 10 dracmas. Então, conta Jesus o seguinte: qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não varre toda a sua casa, não arreda os seus móveis, acende a candeia até encontrar a dracma perdida? E quando ela encontra, ela convida as amigas e as vizinhas para que com ela festejem, porque ela achou a dracma perdida. Essa parábola Jesus contou pouco antes de contar a do filho pródigo, e ambas nós vamos encontrar lá em Lucas. Eu vou fazer uma breve leitura da parábola do filho pródigo e depois nós vamos bater o papo sobre ela, tentando entender o que Jesus quis dizer para a gente. Porque todas as parábolas do Mestre devem ser interpretadas com o coração. Elas não são literais, porque se fossem literais só serviriam para pescadores, para agricultores, para pastores. Não é para eles, não é deles que Jesus fala nas parábolas? Então nós devemos interpretar o que o Mestre quis dizer nessas lições que ele nos traz. Então diz o Mestre: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda, a que me pertence. E o pai repartiu por eles sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há muitos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Essa parábola do filho pródigo. Vamos então tentar bater um papo, fazer uma análise do que Jesus quis trazer para nós, ainda hoje, sobre ela. No decorrer dos séculos e até hoje, muitos dos entendimentos acerca dessa parábola se resumiram a acreditar que ela vinha trazer exclusivamente a lição de que todos aqueles de nós que errássemos e nos arrependêssemos, seríamos recebidos de braços abertos pelo Pai. Foi esta a interpretação, esta lição, que passou pelas religiões tradicionais para nós ensinadas. Que a parábola se resumia, então, nessa amplitude da misericórdia de Deus, que aceita todas os nossos erros, todas as nossas ações inconsequentes, e que nos recebe de braços abertos sempre. Não que isso seja mentira, porque o Pai realmente é um Pai de misericórdia e de amor infinitos, que está realmente aguardando o nosso retorno à casa paterna. Mas esta parábola quis dizer muito mais do que simplesmente isto. O que será que significa para nós todos esta figura do irmão mais velho? Algum de vocês já pararam para analisar a figura desse irmão mais velho que não aceita de boa vontade o retorno do seu irmão mais novo? Que se revolta diante da bondade do pai para com o seu irmão? Uma vez que o mestre nunca disse nada e nem falou nada que não desse frutos, pois que a árvore que ele foi sempre deu bons frutos, há de haver um ensinamento do mestre a respeito deste irmão mais velho. E isso passou em branco,
pela história. Então, hoje eu quero justamente trazer um bate-papo com vocês sobre estas figuras constantes nesta parábola. Primeiramente, nós precisamos entender que o pai, que o dono da fazenda, na verdade, nos remete ao nosso pai, ao Criador de todos nós. Essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, de todo o universo, Criador de todos nós e de tudo que possamos imaginar existir nos diversos planos, dimensões da vida. Então, o pai é exemplificado na parábola pelo dono da fazenda, pelo pai dos 2 filhos. E quem são os 2 filhos? Somos nós, a humanidade. Somos nós, homens e mulheres, que, criados pelo pai, caminhamos em busca da felicidade, caminhamos em busca da perfeição. Não que cada um de nós seja ou um ou outro, mas nós vamos perceber que temos todos nós ainda características de um e de outro. O filho mais novo, somos aqueles de nós que nos distanciamos do pai para gozar a vida. E aqui vale a pena nós nos recordarmos que o pai dividiu a fazenda igualmente entre os 2 filhos. O que era a fazenda? Qual é a parte que nos cabe dos bens divinos? Será que Jesus, ao nos contar esta lição, através desta parábola, quis dizer desta fazenda que só nos é dividido aquilo que conhecemos como bens materiais? Não. Olhando com profundidade, meditando sobre essas lições, nós podemos entender que a fazenda e os bens que foram divididos entre estes 2 filhos são todos os bens que nos são concedidos integralmente durante a nossa vida imortal. É a inteligência, é a saúde, é a consciência, é a inteligência que todos nós temos. Mesmo que vocês me falem assim, mas existem pessoas, Cristiane, que na primeira vida, nesta vida de cá, não tem nada, não tem saúde, não tem dinheiro, não tem inteligência, tudo sofrem. A realidade é que nós espíritas já sabemos que a vida é uma só e que esta se trata apenas de uma experiência. No cadinho dos séculos e da eternidade, muito pequenina, que nós, como espíritos, somos detentores, todos nós, de inteligência, de capacidades, de potencialidades. Essas características temporárias que ora temos, de mais saúde, mais inteligência, menos saúde, menos inteligência, são situações às quais nos submetemos para que possamos aprender, para que possamos vivenciar. Então, voltando ao filho mais moço, ele recebeu a parcela dos seus bens. Na parábola eram bens materiais, mas interpretando, trazendo para nós a lição, todos os bens, são todos os bens que recebemos. Todos aqueles bens dos quais eu acabei de falar. E ele resolve, então, afastar-se do pai, que é a expressão de amor e de harmonia universal, e gozar a vida. Gozar a vida dissolutamente, segundo Jesus. Então, ele resolve render-se e viver em função dos prazeres materiais, sejam eles ligados à bebida, ao sexo, ao jogo, à gastança, à inconsequência. Podemos imaginar muitas coisas no modo de viver dissolutamente. E prossegue Jesus dizendo que este filho, depois de gastar tudo, passou grandes dificuldades. E que lá no lugar para onde ele foi, na terra longínqua, a qual ele foi viver distante do pai, ele passou fome, porque houve um grande período de fome. E ele então se uniu a um outro homem,
que lhe deu um trabalho, que era o de apacentar os porcos. Aqui é que preciso que nós entendamos o que seria apacentar os porcos para os judeus. Vale a pena registrar que os porcos são considerados pelos judeus como animais impuros. Eles não podem se alimentar dos porcos. Essa foi uma proibição trazida por Moisés diante da realidade em que se vivia ao tempo de Moisés, de muita falta de higiene, principalmente na lida com estes animais, que acabavam acarretando uma série de doenças para aqueles que deles se alimentavam. Então, Moisés trouxe a determinação, que ele, como legislador, achou por bem dizer que era divina, de proibição da alimentação para com os porcos. Então, vejam vocês que o trabalho que foi concedido ao filho mais moço poderia ser considerado o mais abjeto daquela época, que foi tomar conta daqueles animais que são considerados por eles impuros, imundos. E ele foi. E conta ainda o filho mais moço, na palavra de Jesus, que ele passava tanta fome que ele gostaria, inclusive, de se alimentar das bolotas, das vagens que eram dadas aos porcos como alimento. E nem isso ele recebia para matar sua fome. E neste momento de grande penúria, e aí eu volto a ressaltar com vocês, não era só penúria física, é a penúria de tudo. É a penúria, é a miséria do pão material, mas do pão da vida, do carinho, do amor, da compreensão, da tolerância, da educação, do respeito, de tudo. Então, esse filho, quando ele chegou nesse momento em que a miséria para ele era geral, ele lembrou-se que na fazenda de seu pai, na terra de seu pai, nenhum trabalhador era tratado com a desumanidade com que ele era tratado. Que lá nenhum trabalhador passava fome. E ele caindo em si. O que é cair em si? É quando você para e percebe o erro que você está cometendo. Nós tivemos grandes exemplos de cair em si na própria Bíblia. Pedro negou a Jesus 3 vezes, com medo da perseguição que ali na sua frente estava correndo. Quando ele caiu em si, ele chorou amargamente e devotou-se então, até o fim de seus dias, ao trabalho da Boa Nova. Maria de Magdala fez da sua vida, parte dela, um gozo dos prazeres mundanos, vendendo o seu corpo, vendendo a sua alma, quando ela caiu em si, diante do chamado de Jesus, ela devotou-se até o fim de seus dias ao trabalho da Boa Nova e do cuidado para com os sofredores. Paulo combateu os primeiros cristãos apaixonadamente. Foi o responsável por centenas de mortes. Até que ele, caindo em si, às portas de Damasco, motivado pelo chamado do Cristo, ele passa a ser, então, um dos maiores expositores da Boa Nova em nome de Jesus. Então, este filho mais novo, quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele analisou-se. Ele olhou para si mesmo, ele reconheceu os seus erros e viu que, na verdade, ele estava colhendo o fruto das suas escolhas. Que as dificuldades que ele ora passava foram unicamente ocasionadas por ele próprio, que quis decididamente e voluntariamente afastar-se do Pai e gozar a vida diferente dos ensinamentos que ele havia recebido. E aí ele decide, então, retornar ao Pai. Então, na medida em que ele analisa a sua vontade, ele cai em si e arrepende-se das suas escolhas. Ele diz para si próprio da sua atitude, que ele irá voltar ao Pai, irá pedir desculpas ao Pai, dizer que não é merecedor do amor, não é merecedor de ser chamado de filho do Pai,
mas que o pai o faça, então, como um trabalhador. E ele levanta e vai. Analisem isso. Ele cai em si, arrependido das suas escolhas. Ele projeta a sua atitude de reabilitação, de retorno ao pai e de recomeço de trabalho. E ele realiza. Aqui é importante que nós frisemos esta passagem, porque não nos basta, nós já sabemos, simplesmente o arrependimento. Lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec vai nos ressaltar que é necessário que haja o arrependimento, a expiação e a reparação. Em outras questões no livro dos Espíritos, nós vamos ver que é necessário, é imprescindível para nós todos, que nós nos reabilitemos diante das nossas consciências, que nós reconstruamos aquilo que destruímos. Então, arrependimento, sim, é necessário que nós olhemos para nós mesmos, meditemos nas nossas escolhas, olhemos as dificuldades que estamos tendo na vida, mas junto com o arrependimento, é necessário que haja o aprendizado da lição e a disposição para a reconstrução. O Pai está sempre nos aguardando, de braços abertos, porque o Pai não se ofende conosco. O Pai não se magoa para conosco. O coração do Pai repleto de amor é igual para o filho correto e para o filho ainda imperfeito. Porque o Pai sabe que os resultados infelizes das nossas ações são simplesmente indicações da nossa ignorância. E como seres inteligentes, cabe-nos o aprendizado, o recomeço incessante. Então, quando o filho mais novo cai em si, planeja o seu retorno ao pai, a sua nova disposição de servir ao pai como trabalhador, levanta e volta para casa. Ele está completando aquilo que move a sua reabilitação. Porque se ele somente voltasse arrependido e não se dispusesse ao aprendizado da lição, ele não seria feliz. Porque a sua consciência sempre haveria de indicar a ele o erro na sua escolha pretérita. Mas aí, continuando a parábola. Quando quase chegando à casa do pai, o pai o vê. E antes mesmo do filho chegar à fazenda, o pai corre em direção a ele. E o abraça e o beija. O pai não ficou esperando na fazenda. O pai não exigiu explicações. O pai não cobrou a metade dos bens que ele havia repartido. O pai simplesmente o recebeu. O pai necessita que nós demonstremos a boa disposição e o aprendizado que estamos realizando. Na medida em que cada um de nós olhar para si próprio, conhecer-se, ver em si as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas, no entanto, se dispor a corrigi-las, neste momento e sempre, o Pai nos recebe de braços abertos. E tudo será feito para que nós possamos realizar este projeto de renovação. E ele diz ao Pai o que ele havia prometido dizer. Ele diz ao Pai que não era mais digno do amor do Pai, que havia pecado contra o Pai e contra o céu. Então, que a partir daquele momento o Pai o tratasse como um trabalhador. Então, este filho mais novo se sente indigno do amor paterno. Reconhece a sua imperfeição e se dispõe a reabilitar-se perante o Pai. Mas o Pai manda chamar os servos, manda trazer sandália, anel no dedo,
porque era sinal de nobreza, de bom acolhimento, manda que matem o bezerro preparado, o bezerro cevado, e que se comemore o retorno daquele filho que havia se perdido e que ele havia recuperado. Nisso, o filho mais velho, que estava no campo, ao se aproximar da casa, percebe aquela música, aquelas danças. E o filho mais velho, então, chama um servo e pergunta: o que é aquilo? Olhem o menosprezo. O que é aquilo? E o servo diz: teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque teu irmão retornou são e salvo. E neste momento, então, o filho mais velho recusa-se a entrar em casa. O pai, porque ama igualmente ambos os filhos, sai da casa, vai até o filho mais velho e conversa com ele, insiste com ele para que ele entre, para que ele também se alegre com o retorno do seu irmão mais novo. E ele então se recusa. Repleto de amargura e de revolta, ele diz ao pai que até aquele momento havia obedecido os mandamentos do pai e que não havia recebido nenhum cabrito para comemorar com os amigos. E aí o pai diz a ele: mas meu filho, tu estás aqui comigo, tudo que é meu é teu. Lembremos-nos que o pai tinha dividido a fazenda igualmente entre os dois. O pai não tinha dividido só e dado para o moço. Ele tinha dividido igualmente e também deu ao mais velho. Mas mais importante, que analisando essa figura do filho mais velho, nós percebemos que ele, na verdade, servia ao pai sem dividir com o pai o seu pensamento, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, quando eu falei no início que estes dois filhos somos nós, homens e mulheres, somos a humanidade, fica muito claro perceber no filho mais novo as características que temos. Aqueles de nós, quantos de nós, que nos prendemos ao chamado da matéria, valorizando mais o dinheiro, valorizando mais o ter do que o ser, preocupando-nos com o imediatismo da vida, com os nossos problemas cotidianos, esquecendo-nos tantas vezes de que somos espíritos, de que somos irmãos, que a passagem daqui é temporária, que as dificuldades que eu enfrento hoje, se eu tiver resignação, se eu tiver aceitação, mas que se eu trabalhar, eu vou reabilitar-me e eu vou construir para mim uma felicidade junto ao Pai. Mas quais de nós somos o filho mais velho? Quais as características que ainda trazemos de nós que nos remetem à figura do filho mais velho? Quantos de nós não somos aqueles que agimos da forma correta como se deve agir? Obedecemos às leis. Obedecemos todas as atitudes externas para sermos considerados pessoas corretas. Mas deixamos de lado a bondade, a misericórdia, o amor. Nós estamos com o Pai agindo assim? Não. Nós estamos malemar servindo a lei. Mas que lei é esta? A lei não é a de amor? O mandamento maior de Jesus, qual foi? Amar ao Pai sobre todas as coisas. E qual o segundo mais importante ensinado por Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo. Estes os dois mandamentos, segundo o mestre. O resto tudo, a eles devem se submeter. Então, a qual lei estamos nos submetendo? Quando agimos de forma exterior correta, esquecendo-nos daqueles bens que a traça não há de roer.
O que nos adianta sermos externamente corretos se internamente nos falta misericórdia, nos falta respeito, nos falta bondade, nos falta solidariedade? Somos estes filhos mais velhos. Somos aqueles que muitas vezes seguimos determinada religião e nela tudo o que há de determinações nós seguimos. Somos aqueles que espíritas, vamos toda semana no centro espírita e tomando passe. E lemos meia dúzia de livros e achamos que basta. Somos aqueles que em outras religiões seguimos todos os rituais, frequentamos as cerimônias, fazemos tudo como nos é dito fazer. Mas, na hora que somos chamados a demonstrar as modificações internas, que são as mais importantes e que são as imprescindíveis, nós demonstramos o nosso distanciamento do Pai. É muitas vezes aquelas situações em que somos nós, os filhos mais velhos, em que não fazemos o mal para ninguém, mas também não fazemos o bem. Em que não prejudicamos ninguém, mas também não ajudamos ninguém. Em que não tiramos o alimento de ninguém, mas também não doamos nada de nós mesmos. Então, são aquelas características que em nós ainda existem, de não fazer o mal, mas de também não fazer o bem. E quantas vezes somos nós, os filhos mais velhos? E quantas vezes nós podemos perceber, então, neste ensinamento de Jesus, que o filho mais novo, apesar das suas más escolhas, apesar da sua inconsequência, apesar das suas atitudes vivendo no gozo material, há bons sentimentos, há bondade dentro dele. Tanto é que ela aflorou quando a dor o visitou, quando a dificuldade o visitou. Ele fez-se humilde e reconheceu que errou. Ele fez-se humilde e reconheceu que no Pai é que havia matar a sua fome, matar a sua sede, buscar o respeito que todos desejamos. E no filho mais velho, o que nós encontramos? Nós encontramos alguém que seguiu a regra exterior, mas que no interior não consegue compartilhar do amor que o Pai tem, da misericórdia que o Pai tem. Somos aqueles de nós que achamos que ganharemos o céu sendo corretos. Que achamos que o outro deve pagar tudo o que ele faz de errado. Que achamos que a nossa religião é melhor que os demais, então só nós vamos para o céu. Os demais vão para o inferno. E tem mais. Não é permitido que Deus haja com misericórdia para com os outros, porque eles não fizeram. Eles não seguiram as regras. Eles não fizeram os rituais, não frequentaram as cerimônias. Então, nós não conseguimos enxergar quando somos indignos. Nós trabalhamos um orgulho tremendo dentro de nós, achando que a prática exterior é suficiente para que tenhamos paz, para que sejamos felizes. Na semana passada, quem está aqui, o José Lemos começou a sua explanação dizendo o seguinte, que nós tínhamos vindo aqui buscar uma receita de bolo. E quais de nós que chega em casa e faz o bolo? E quais que coloca a receita na gaveta? E volta depois para pegar outra receita. E volta em casa, põe a receita dentro da gaveta. Então, o Espiritismo, que é uma revivescência do Evangelho, porque a gente estuda muita coisa, a gente faz com que a nossa intelectualidade, com que a nossa lógica, a nossa razão alce voos plenos, amplos. A gente enxerga e entende tanta coisa, mas a verdade é que se não vivermos,
não adianta saber. Se não vivermos o Evangelho, não adianta ler 500 livros. Que se não aprendermos a amar o próximo, a cuidar do próximo como cuidamos de nós, não adianta vir na casa espírita toda semana pegar uma receita. Que se não cuidarmos de fazer força, e fazer força quando eu falo não é levantar 500 quilos, mas é a força só da boa vontade, daquela disposição inicial. Kardec, quando ele nos fala como seremos nós espíritas conhecidos, ele não fala que seremos conhecidos por virarmos santos. Mas ele fala que seremos conhecidos pelas nossas modificações morais. E pela nossa disposição em corrigir as nossas imperfeitas tendências. Então, para nós espíritas, nós precisamos aprender a viver um pouquinho mais, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada vida, mas é preciso que realizemos o processo do aprendizado e da vivência. Não nos esqueçamos, nós espíritas, da vivência. Tem uma outra parábola que é contada por Jesus em Mateus, que é a seguinte, e tem tudo a ver com a do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou o pai de igual modo: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o segundo filho respondeu: Eu vou, Senhor. E não foi. Jesus então perguntou aos apóstolos e a todos aqueles que o escutavam: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus então: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus falava isso? Porque os fariseus, os saduceus, os doutores da lei da época, cuidavam de ensinar ao povo muitas proibições. Muitas coisas eram exigidas do povo judeu. Mas eles mesmos, aqueles que estudavam e que ensinavam, não cuidavam de realizar. Realizavam muito pouco. Tinham um interesse profundo material. Tinham um interesse profundo no poder, na manutenção do controle. Então, não cuidavam de viver muitos dos ensinamentos que passavam ao povo judeu. Então, Jesus falava para eles, mas como nós estamos aprendendo a interpretar hoje, passados mais de 2000 anos, será que era só para os saduceus e para os judeus e para os doutores da lei que Jesus falava, ou ele também está falando hoje para nós? Que somos aqueles que pregamos muito, que julgamos muito ainda, infelizmente. Por isso que Jesus falou: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que julgardes, com a medida que medistes, também sereis medidos, também sereis julgados. Então, somos nós estes, que enxergamos o cisco no olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso. E quantas passagens do Evangelho ressaltam a importância de olhar para si, de corrigir-se a si. Não somos nós que iremos corrigir o nosso próximo. Assim como temos tempo para errar, tempo para corrigir, o nosso irmão também tem tempo para errar. Terá tempo para corrigir. Se nós hoje estamos vivendo um momento
na nossa evolução, em que já não estamos errando tanto, em que já nos colocamos de forma mais humilde diante do Pai, e estamos tentando construir algo na vivência do Evangelho, não nos esqueçamos que nós também já erramos lá atrás, muito mais. E Deus não teve a paciência. Deus teve a paciência de nos aguardar. Porque o amor, conforme ensinado por Jesus, nunca foi opressivo, nunca foi violento. A conquista do Evangelho não é exterior, é interior. A busca da vivência das lições de Jesus não é e nunca será só de atitudes exteriores sem a necessária modificação interna. Não vai me adiantar de nada ser bonzinho do lado de fora da minha casa e dentro de casa ser um carrasco. Não vai me adiantar de nada aparentar para vocês uma paciência enorme se dentro do meu coração uma constante revolta, uma constante insatisfação, uma agonia me visita e me tira o sono e ninguém sabe disso. A conquista é íntima. A conquista deve ser travada comigo mesma, para que eu possa viver com sinceridade aquilo em que eu acredito. No Espiritismo, especificamente, nós não temos rituais. Não há algo premeditado, não há nenhuma lição que venha nos dizer que se você fizer algo, você vai ser recebido no reino dos céus. Se a máxima trazida por Kardec foi fora da caridade não há salvação, não nos esqueçamos que ele e os Espíritos fizeram questão de frisar em várias de suas obras, e em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, que a caridade também é de doar-se. Nunca nos esqueçamos disso. Se eu não posso doar bens materiais, eu posso doar-me. Eu posso doar os meus ouvidos a um amigo que precisa desabafar. Eu posso doar uma mão para alguém que precisa atravessar a rua. Eu posso doar um copo de água para quem tem sede. Eu posso doar um conselho para quem realmente me peça. Eu posso doar tantas coisas de mim mesmo. Eu posso doar um bom dia. Eu posso doar um sorriso. Eu posso doar uma oração no silêncio da minha casa. Se eu ainda não posso doar o perdão incondicional que o Mestre tantas vezes nos fala, como sendo importantíssimo para a nossa felicidade, para a nossa paz. Eu posso doar de mim mesmo projeções, pensamentos do bem para aquele que ainda é o meu desafeto. Eu, às vezes, ainda não consigo conviver com ele. Eu, às vezes, ainda não consigo abraçá-lo. Ainda não consigo ver nele o irmão que ele efetivamente é. Mas eu posso, então, vigiar em mim mesmo, evitar que eu mesma deseje-lhe mal. E eu vou doar de mim mesmo um pensamento benéfico. Eu vou doar uma oração. Eu vou doar que o Pai o auxilie como auxilia a mim mesmo. Porque ambos ainda trazemos muitas imperfeições. A realidade é que na análise desta parábola do filho pródigo, nós muitas vezes podemos concluir que fica até mais fácil para o filho mais novo, que errou, mas que teve humildade para enxergar os seus erros, o recomeço, do que para o filho mais velho, que não reconhece em si os defeitos que traz. O egoísmo para ele é tão grande que ele acha que o problema está no outro. O problema está no filho mais novo, o problema está no pai, que foi bobo. Porque o filho mais novo gastou tudo e volta e o pai o recebe. E ele não consegue perceber que, na verdade, o problema está em si. Porque ele não consegue unir-se ao pai, que é sempre amor, que é sempre misericórdia.
dentro da atitude do egoísmo, nós podemos ver o sectarismo. As diferenças que hoje estão se tornando, graças ao Pai, quase inaceitáveis na sociedade. Mas verdade é que se na sociedade essas diferenças, o sectarismo, o desrespeito, se neste momento em que vivemos, elas já não se tornam aceitáveis, intimamente eu ainda vejo muitos desrespeitos. Muitas situações em que achamos que nós estamos corretos e nós receberemos o céu, e o resto vai tudo para o umbral, para as regiões trevosas. Aonde a minha misericórdia? Aonde o meu caminho junto ao próximo? Encerrando, então, a lição dessa noite, eu gostaria de dividir com vocês um pequeno trecho, uma pequena lição que Emmanuel nos traz, para que nós reflitamos no nosso bate-papo de hoje. Reflitamos também nessa mensagem de Emmanuel. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.